Você está pensando em adquirir uma gravel bike, mas não está contente com o que você está encontrando no mercado? O vídeo de hoje é para você. Vou mostrar como montei uma incrível gravel bike por um preço acessível e com um resultado excelente. Fala ciclista, eu me chamo Fabrício Evaristo e você está no canal Pedalverso. Então chega de conversa e vamos começar aí falando do minucioso processo aí para a escolha dos componentes da montagem da gravel bike. Então vamos começar falando sobre o quadro. O quadro eu escolhi o quadro da Show Bikes. Quadro muito bonito, que tem um ótimo custo-benefício. Então pesquisei bastante na internet e vi que tinha muita gente satisfeita com esse quadro. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes sobre esse quadro, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar depois. O canote de selim eu escolhi um canote de carbono da marca Tossic. Como é uma bike de alumínio, quadro em alumínio, e a gravel nesse caso não tem suspensão, eu optei por alguns componentes de carbono. O selim também eu optei um da marca Tossic, que é o selim que eu já vinha utilizando na minha mountain bike, que eu gostava muito, um selim bonito, leve, que me proporciona um conforto muito bom aí, em conjunto com bretelle de qualidade. Então decidi manter ali, utilizar o selim igual nas duas bikes para não ter esse problema de adaptação. Hora eu uso uma bike, hora eu uso a outra, com selim diferente. Eu optei por escolher o mesmo selim nas duas bikes. Eu utilizei a abraçadeira, utilizei essa abraçadeira aqui da Riet, não sei se é assim que pronuncia. Uma abraçadeira muito boa, levinha também. O garfo, com certeza esses componentes numa gravel bike, uma bike que não tem suspensão de alumínio, o ideal seria utilizar um garfo de carbono, Mas como o objetivo aqui era montar uma bike baixo custo, se eu optasse por um garfo de carbono ia aumentar bastante aí o custo da bike. Então eu optei por utilizar o garfo que já acompanha o quadro da Show, um garfo de alumínio. Mas é um garfo muito bom, que permite aí utilizar pneus bem largos, Hoje eu estou utilizando nele um pneu largura 50 e ficou ainda um espaço muito bom ali. Agora vamos falar da caixa de direção. A caixa de direção eu utilizei da marca ZTTO, não sei como é que vocês preferem pronunciar. É uma marca também importada, muito conhecida aí também pela grande maioria aí dos ciclistas aí que importam componentes. A ZTTO, eu escolhi essa marca de caixa de direção porque eu já utilizo na minha mountain bike já há anos. É uma caixa de direção que dá bem pouca manutenção mesmo, muito bem selada. Tanto que eu recomendo vocês adquirirem uma caixa de direção com rolamento selado, que vai te dar bem menos manutenção e por uma diferença de preço muito pequena aí, pelos rolamentos comuns selado, é uma diferença muito pequena mesmo. Então galera, se você está gostando do conteúdo até aqui, está gostando das dicas aí de componentes, não esqueça aí de dar um like aqui no vídeo. E se não segue ainda o canal aí, seguir o canal aí, dá uma força aí pra gente aí, tá produzindo mais conteúdo aí, tem muita coisa ainda aí para mostrar para vocês aí. Vamos continuar aqui para o próximo componente, a mesa. Mais uma vez galera, daqui a pouco vão achar que eu sou o garoto propaganda da Tossic, mas não sou não, tá? É porque é uma marca já que o pessoal utiliza muito aí, tem uma certa qualidade, tem um controle de qualidade legal aí. Então a mesa eu optei também essa da Tossic, em alumínio. Até porque eu queria também custo, e de alumínio era bem mais barato. Essa mesinha aqui, a única coisa que eu não gostei dela é que os parafusos oxidaram bem rápido ali. Até, inclusive eu adquiri parafusos aí de titânio para substituir. O guidão eu coloquei um guidão da Absolute com fer de 25 graus. Na verdade essa não foi a minha primeira escolha de guidão, Eu tinha escolhido um guidão da Tossic de carbono, mas aí tive problemas lá com a alfândega, o vendedor colocou alguma informação errada lá e o produto foi devolvido. Só faltava ele para me montar a bike e aqui eu também estava optando por custo-benefício. Comprar um guidão aqui no Brasil em carbono ia ficar muito acima do que eu queria investir. Então, o movimento central, pé de vela e coroa, eu optei por adquirir um kit da Zero Inc. Não sei se é assim que se pronuncia essa marca. Eu vi que estava muito bem avaliado aí na internet, tinha um preço bom, era muito bonito, combinava perfeitamente aí com o projeto que eu estava fazendo da bike aí. Então eu optei por ele. Se você não é inscrito aí no canal, aí não perca a chance, se inscreva aí no canal, porque vai ter muito mais conteúdo, vai ter o resultado aí depois de 1000 km aí rodando com essa bike. Então você não pode perder um vídeo desse. Então dá um like aí, segue o canal se não segue.
As rodas eu aproveitei rodas que eu tinha aqui parado da minha MTB. Eu montei um par de rodas ali melhores, rolamentadas para minha MTB, que eu também participo de competição, e acabou sobrando essas com aro Visan Extreme. Possui os cubos Shimano Deore, os raios Hickman. É uma roda muito resistente, muito boa mesmo, então eu já tinha elas, não tinha porque eu investi, mas eu indico as rodas da Absolute. Para quem não tem par de rodas sobrando, eu vou deixar a indicação aí de rodas da Absolute, que já são até rolamentadas. Os pneus eu optei pelos Max Rambler. Os pneus Max Ramblers é um excelente pneu para quem quer qualidade e aderência em mais variado tipo de terreno, e durabilidade também. Na frente eu coloquei 700 por 50 e atrás os 700 por 45. Depois de montar eu vi que daria para colocar até os 700 por 50 atrás também, mas já é uma ótima medida, 700 por 45 na traseira e 700 por 50 na frente, ficou perfeito, tá? O pneu é muito bom mesmo e esse eu recomendo de verdade. É um pneu que Max não tem erro, já venho utilizando Max na minha MTB há muito tempo. É um pneu que não rasga, fura com muita dificuldade para furar mesmo, então se você optar por esses Max, você está muito bem servido. O cassete também foi eu aproveitei da minha MTB, da ZTTO. É um cassete muito leve, já rodei muitos km mesmo, tá? Eu até comprei uma corrente, eu comprei nova, né? Já vou falar da corrente também. Comprei a corrente da YBN, uma marca também não tão conhecida aí pela pessoal aí que pedala, mas que é de ótima qualidade. Inclusive, se não me engano, ela produz aí correntes para marcas conhecidas. Eu já venho utilizando a minha mountain bike e tem a durabilidade incrível. Voltando a falar aqui do cassete, eu reaproveitei da minha MTB, né, já estava um pouco rodado. Fiquei com medo de não casar a corrente, porque já estava com um pouco certo desgaste, né? Inclusive eu rodei alguns km, ela não casava direito, ficava saltando aí nas marchas menores, mas depois de uns 50, 100 km começou a casar direitinho ali, podia fazer força aí que não saltava mais e agora tá perfeito aí. Inclusive, se você já utiliza, você já conhece essa marca e quiser deixar algum comentário aqui, comente aí a sua experiência com o uso dessas correntes. Não só da corrente, os outros componentes aí que eu já indiquei aí. Se você tiver alguma experiência boa ou ruim com esses componentes ou com alguma outra marca, algum outro componente que você possa estar aí indicando, fica à vontade aqui nos comentários aí, vão ajudar a galera aí a chegar ao seu projeto da melhor forma possível aí. Agora um componente muito importante aí que é o STI e o câmbio. Então, sobre o STI e o câmbio, após muita pesquisa na internet, vendo reviews também no YouTube e outras pessoas que já utilizavam, eu optei pelo Sensa SRX Pro, específico para gravel. Tinha outras opções aí importadas, também nacionais, mas o que eu tive mais confiança em adquirir e estar utilizando e que me agradou mais aí foi esse da Sensa. Inclusive, na hora que fechar 1000 km aí, eu vou estar fazendo um review aí para vocês aí. Então, ciclista, vai lá, não é inscrito ainda no canal, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, acompanha todos os conteúdos próximos que eu vou colocar aí e ajuda aí a tá me motivando aí, tá produzindo mais conteúdo. Tô meio devagar aí, mas quero começar a despachar aí pelo menos um vídeo por semana aí pra galera aí. Então vai lá, senta o like aí no vídeo, segue o canal aí que vai ter muita coisa boa aí, eu garanto pra vocês. Fita de guidão. A fita de guidão eu dei um chute no escuro. Eu fui lá, achei a fita bonita, essa que vai combinar com a bike e peguei ela. Dei uma olhada até lá, nem olhei muito qualificação, nada, eu só achei a fita bonita, barata. Vai essa aqui mesmo, vamos ver qual é. Porque a fita é um negócio baratinho, eu sei também que a fita de guidão aí o pessoal até recomenda às vezes o de EVA, que é barato e tem uma pegada muito boa. Então eu pedi essa aí junto com outros componentes. Como você pode ver aqui no vídeo, já tem até um desgaste aqui nela, não tem só de encostar na parede, já se desgastou. Então essa fita aqui eu não recomendo para vocês não, tá? Eu recomendo aí fita de EVA. Tem nacionais aí da Absolute, da Eleven, que são fitas boas, baratas e que vai atender aí muito bem aí para você que está querendo montar uma gravel bike de baixo custo. Agora os freios, esse é um item muito importante na gravel bike e um dos itens mais difíceis eu acho da escolha, porque se trata de um freio mecânico e a maioria dos freios mecânicos que tem no mercado, eles são produzidos para a puxada do manete comum, não do STI.
Então aqui a escolha foi difícil, tá? Eu vinha pesquisando algumas marcas aí, mas que tinham um custo muito elevado de freio específico para STI, né? Utilizados em road e grave, até que eu cheguei nesses freios aqui da marca Bengal. Esses freios eles são específicos para gravel, tá? Eles têm ali uma diferença aí na puxada. Ele foi desenvolvido para gravel e road mesmo. Eu super recomendo esse freio, vou deixar o link aqui também na descrição. Pode confiar, esses freios aí, já vou dar um spoilerzinho de que o freio aprovado, tá? Ah, galera, faltou falar sobre os discos de freio. Esse kit de freio da Bengal que eu adquiri para gravel, ele já vem com os discos, tá? Só que como esse meus aros aqui, eles possuem aquele freio a disco padrão Shimano, eu optei por manter os que eu já tinha ali no aro, e mais os discos estão aqui, inclusive a Bengal tem também um adaptador padrão, acho que é center lock, né, da Shimano, converter para 6 furos, parafuso. É que eu acabei adquirindo por engano uma unidade só do adaptador, e aí então, como eu não tinha os dois, eu optei por manter os discos e tá guardado aí os discos novos aí da Bengal. Mas mesmo assim, com esses discos aí antigos da Shimano, ele está funcionando muito bem. Se você tá querendo uma gravel bike, é uma ótima opção aí você montar a bike. Se você não sabe montar, você compra os componentes, pede para um mecânico talvez dar uma dica. Eu estou aqui também para poder ajudar. Não é tão caro levar para montar em alguma oficina de bike. Espero ter contribuído aí na decisão de vocês de comprar uma bike pronta ou montar uma gravel bike. Vou deixar aqui o vídeo sobre o quadro gravel com mais detalhes e também do pneu Max Humber, caso você tenha interesse, né, em ver mais detalhes sobre esses dois componentes. Logo terão também reviews de outros componentes aí mais específicos, tá? Eu vou fazer review aí de cada componente aí. Espero ter contribuído, e se você gostou aí, não deixe de dar o like, seguir o canal Pedalverso e vamos juntos curtir um novo universo pedalando. Isso aí, galera, até o próximo vídeo. Fui!